Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olá, senhores Mamelos, a biblioteca está aberta e hoje a gente vai falar do nosso bom Brasil brasileiro. E olha só, a gente comentou nos últimos vídeos sobre arte, especialmente a partir de uma perspectiva europeia, né, europeizada, europeizante, sobre alguns traços da arte, especialmente ali romantismo e modernismo. São os pontos que eu quero trazer para a gente discutir aqui no Brasil. Ah, por quê, tia Alice? Porque são pontos fundamentais da literatura e da arte brasileira, vem com a tia. Então, a nossa arte começa como essa arte portuguesa no Brasil, né? Eventualmente a gente vai começar a produzir uma arte que é de fato brasileira. E aí aqui a gente precisa entender essa ascensão do romantismo brasileiro. Por quê? Bom, nós falamos no outro vídeo sobre romantismo que o romantismo tinha necessariamente um aspecto muito importante de nacionalismo. Mas eu mencionei para vocês que, por exemplo, a França já era essa grande nação. O Brasil não. O Brasil estava se construindo, o Brasil estava em processo de independência. Então, parte desse projeto artístico, e que depois vai seguir no modernismo de uma outra forma, é de construção dessa identidade nacional, de construção do que a gente tem como Brasil. E aí, o que muitos autores do romantismo vão fazer? Voltar seus olhos para o que é do Brasil sem ser Portugal. Então a gente tem, por exemplo, o indigenismo, que é essa ideia de trazer figuras indígenas para a literatura. Agora, é muito importante, nós não estamos falando de autores indígenas, de arte realmente indígena. Nós estamos falando desse bando de branco intelectual que vai roubar esse espaço indígena para a construção do que eles imaginam ser uma identidade nacional. E isso não aconteceu só no Brasil, não aconteceu só com indígenas. A gente pode pensar, eu mencionei no último vídeo, o Facundo de Sarmento, e o Sarmento vai usar a figura do gaúcho argentino para a construção dessa identidade nacional argentina, mesmo ele não sendo gaúcho, mesmo ele não dando direito à voz dos gaúchos, mas trazendo esse outro espaço. Então é um pouco desse jogo paradoxal de vamos trazer o indígena, mas vamos trazer o indígena como a gente quer que ele seja. Epa, Iracema. E isso vai ser muito importante para a construção do país. A gente também vai ter um movimento de reivindicação pelo fim da escravatura, né? E aí a gente pensa, por exemplo, em Castro Alves, navio negreiro. Isso tudo faz parte dessa construção nacional. E aí o que acontece? No ensino médio a gente estuda o quê? A gente tinha os abolicionistas, a gente tinha o indigenismo, e aí a gente tinha os ultrarromânticos, Álvares de Azevedo, né? Aquele negócio de ai, como sofro, ai, como... Que tá o quê? Copiando muito do que é o romantismo primeiro-mundista, né? Isso que tá acontecendo nesse movimento ultrarromântico, mas beleza, volta. Mas Antônio Cândido, quando vai ensinar pra gente sobre literatura brasileira, ele mostra como a gente não fala do satanismo que estava envolvido dentro do romantismo brasileiro. Por quê? Gente, gótico. Vamos lá, o gótico, não o gótico medieval que a gente falou lá no primeiro vídeo, o gótico que a gente entende hoje em dia aqui. Nos Estados Unidos a gente tinha Edgar Allan Poe, a gente vai ter essa literatura fantástica que vai acontecer no século XX aqui em toda a América Latina, sabe? E aqui no Brasil a gente tem o quê? Noite na Taverna. Essa construção de climão, sabe, de gótico, de terror, isso faz parte do nosso romantismo. E aí, por outro lado, enquanto o romantismo estava nesse lugar, né, construção nacional a partir dessas figuras, eba, o meu sentimento, ai, sujeito poético, blá 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 blá, a gente também tinha o realismo e o naturalismo fazendo a construção da sociedade, meio da sociedade civil, meio do o que é, como que é mesmo, como que é o cortiço, como que é a história lá do Primo Basílio, o que tá acontecendo aqui na realidade, né, nesse negócio mais engajado do que tá acontecendo. Beleza, show. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é a dualidade do romantismo com o modernismo. Por quê? Quando a gente fala de modernismo brasileiro, quando começa o modernismo brasileiro? 1922, Semana de Arte Moderna, né? Aí a gente tem lá Manifesto Antropofágico, Tarsila do Amaral, blá blá blá. O modernismo dos outros países aconteceu antes. Foi ali final do século XIX, início do século XX, especialmente onde a gente chama de pré-modernismo do Brasil. Mas o caso brasileiro é específico, a gente tem que falar do que estava acontecendo aqui. O pré-modernismo, eu conheci um professor, Jesus Raul Pompeia, eu não vou lembrar o nome dele, ele trabalha com como ele odeia essa ideia de pré-modernismo, tipo assim, o que é pré-modernismo? Sabe? Só porque a gente tem esse marco de 22 da Semana de Arte Moderna? Não, a gente já tinha ali os postulados do que ia ser o modernismo. E aí esse modernismo tem o quê? Construção de identidade nacional. De novo, é a mesma coisa, mas não é, porque a gente está num outro processo. Porque o que acontece? Lá atrás, quando a gente estava tentando construir essa identidade nacional, é de um país que estava ascendendo, sabe? A gente está sendo independente agora, temos que pensar no que... Agora não, agora já tem país. Eba, nosso país está aqui. Agora que nós já temos esse país, como a gente pensa em quem nós somos?
E aí a gente tem todo esse movimento de regionalismo, de ir buscar no Nordeste, buscar no Norte, mas talvez o traço mais importante que a gente precisa pensar é o movimento antropofágico. E o que foi esse movimento antropofágico? Bom, ele se inicia com um manifesto, né, se não me engano, de 1928, pelo Oswald de Andrade, e ele vai falar que nós temos que comer o que está acontecendo na Europa, deglutir e produzir algo dentro da nossa realidade. Então é pegar, assim, o que está feito no primeiro mundo, mas adaptá-lo à realidade brasileira. Isso vai chegar ao resto da América Latina, não como teoria, não como nome, não como antropofagia, mas como processo de pegar essa arte estrangeira e trazer para a realidade nacional, né? Estávamos nesse processo de reconstrução de uma identidade nacional. E aí a gente tem livros importantíssimos, por exemplo, talvez o mais importante, Macunaíma, que é esse herói sem caráter. Por que herói sem caráter? Porque o Brasil é feito a partir dessa amálgama de diferentes seres, diferentes culturas, diferentes histórias. Então Macunaíma vai percorrer o Brasil inteiro para construir essa múltiple, né? É uma identidade construída no múltiplo, não no uno. Então é um processo claramente de construção e reconstrução nacional. Aí você vai me falar, tia Hélice, e no último vídeo a gente falou de vanguardas europeias. Por que isso era importante? Pois bem, acabamos de falar que a antropofagia ia buscar lá no primeiro mundo o que estava sendo feito dentro das artes e atualizar para a realidade brasileira. Só que a gente está falando Semana de Arte Moderna de 1922. O que estava acontecendo lá não era arte modernista, era vanguardas. Então, o que vai chegar ao Brasil nesse momento é a arte vanguardista. O modernismo brasileiro é muito vanguardista, inclusive muito mais vanguardista do que as outras linhas literárias vão compreender como modernismo. E aí são essas teorias que estão chegando aqui, inclusive vão chegar de formas diferentes. Poesia marginal. Você quer uma coisa mais dadaísta que poesia marginal? Que é esse olhar para esse monte de palavra e construir alguma coisa? E é claro, a gente tem que polemizar uma coisa, que é o fato de que, hoje em dia, os autores olham e falam, nossa, a gente queria bancar de é para todo mundo, né? Porque qual que era o questionamento? Ah, a arte está sendo feita por um bando de intelectual, para um bando de intelectual. A gente tem que fazer algo que desconstrua essa linguagem. Vamos fazer uma linguagem aqui que mistura a linguagem do povo, Macunaíma. Vamos misturar aqui essas línguas indígenas para falar da realidade do Brasil e tal. Os alunos até hoje não têm dificuldade para entender o que está acontecendo ali no texto. Então demorou um pouco para que eles percebessem que essa ideia que está se dizendo anti-intelectual, que está falando tipo, não, vamos tirar a arte desse lugar de as belas artes e colocar aquilo que realmente a nação é altamente intelectualizado. Era uma arte para o povo lá de cima. Sempre foi, porque era o povo lá de cima que estava fazendo. Sabe? Então o movimento vanguardista é um movimento intelectualizado. Até porque exige que o público entenda o que está sendo rompido. Se a vanguarda vai romper com a mímese que estava acontecendo dentro do regime artístico, se essas concepções não chegam ao público, e eu sinto que muitas vezes os alunos do ensino médio não entendem o que está acontecendo porque falta compreender esse jogo, então como você quer me dizer que essa arte é do povo? Sabe, que essa arte é para todo mundo? Jura? Então isso também começa a cair um pouco por terra. Mas ainda assim, é um movimento historicamente muito importante. Aqui estamos falando de história da arte. Eu sinto dizer para todo mundo da história da arte que quer achar que, tipo assim, não, nós vamos fazer para todo mundo, para chegar em todo mundo. Não é, não é. É intelectualizado, sempre foi intelectualizado, é para um bando de intelectual. Parte do meu trabalho aqui como drag é pegar isso aqui e falar, eba, vamos tirar da intelectualidade e dar pro povo que vem aqui ver eu bonito maquiado? Vamos, eba, então tá ótimo. E os próprios autores chegam a entender que isso aconteceu. Sabe, ler Macunaíma é muito difícil até hoje. Então, foi um movimento importante, rompeu com um processo de mimesis, funcionou no Brasil para uma reconstrução do que a gente entende, tanto como regionalismo, como mais importante, como identidade nacional, mas era um processo elitista. Era um processo para um bando de intelectual brigar com um bando de intelectual. Então, sinto, né, tirar do pedestalzinho de somos do povo e falar, não é não. Tá bem? Então, eu espero que dessa trilha de vídeos vocês tenham tirado isso, uma noção básica de como funcionou essa história da arte
e especialmente da ascensão do neoclassicismo ali, depois quando a gente tem o romantismo, nesse momento realmente moderno de arte, como a vanguarda vai romper a mímese da representação do real dentro das artes e como isso ecoa no Brasil, especialmente nesses processos de construção nacional. Seja no romantismo, nessa nação que está surgindo, né, indigenismo e tudo isso, seja no modernismo com 22 e tudo, nessa desconstrução do que foi feito e problematização do que a gente entende como Brasil. Se você entendeu isso, então tá tudo certo, era isso que a titia queria. Se não entendeu, comenta aqui que a gente responde, né? Que o importante é a gente divulgar a informação, educação, né? É isso que a gente sai. Então tá bom, então. Beijo pra vocês.